Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Na primeira parte das atividades da noite de hoje, teremos a palestra da minha companheira de jornada, minha esposa hoje, a Iris Paula, que o tema será ternura, gentileza e bondade na visão científica e espiritual e também familiar, porque ela está sendo muito gentil comigo em casa, tendo muita bondade, muita compreensão e muita paciência ao longo desses anos. Então, faremos aqui uma prece, de imediato passaremos a palavra a Iris Paula e seguiremos o nosso trabalho. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de alegria nesta noite, te pedimos humildemente uma bênção especial para todos os corações presentes neste ambiente, como também para aqueles que nos acompanham remotamente pela internet. Que estas energias espirituais nos fortaleçam para a jornada do dia a dia, muitas das vezes difícil, mas com certeza nada que não possamos superar com boa vontade, com discernimento, com disciplina e principalmente com fé. Que a tua luz se faça envolvendo a todos nesse instante, para que possamos iniciar as tarefas desta noite. Graças a Deus. Vou colocar aqui para regular a sua cor. Ó. Boa noite a todos vocês e espero que nós tenhamos um bom envolvimento mental, espiritual, no momento em que nos desafiamos a falar sobre um tema que é de profunda importância para o nosso crescimento moral, espiritual. Eu sempre, quando vejo uma plateia num centro espírita, eu penso que essas pessoas são pessoas especiais. E por que elas estão no centro espírita? Por que ela não está numa igreja católica? Por que não está numa igreja evangélica? Está aqui exatamente. É porque já existe uma visão acima daquilo que é só material, chamando e clamando por uma resposta de como que nós devemos agir para melhorar o mundo, para melhorar a nossa vida. Hoje nós vivemos num momento de muita turbulência, muita violência, muita incompreensão, onde casos de assassinatos horríveis estão acontecendo diariamente e num número muito elevado. E se nós fôssemos parar para pensar, até teríamos desânimo de acordar no dia seguinte e enfrentar esta realidade que hoje nos assola. Mas é exatamente por isso que nós precisamos entender os mecanismos divinos para que nós não nos deixemos fracassar diante destas turbulências, diante das nossas provações
e diante das nossas expiações. O estudo de hoje propõe uma reflexão interessante sobre a relação entre ciência, ética e espiritualidade, explorando a bondade como elemento central da evolução humana. Vivemos tempos, como dissemos há pouco, de muitos contrastes. Avanços tecnológicos, mas também de crescente indiferença e sofrimento emocional. Isso é muito triste, a gente perceber que muitas pessoas estão se tornando indiferentes diante de todas as coisas que acontecem. E se nós não nos reavaliarmos diariamente, nós acabamos também fazendo parte, começamos a assimilar essa indiferença, né? O outro fez isso, matou a mãe, esfolou o pai, a criança que matou os pais, aquela coisa toda. E nós vamos ouvindo diariamente estes noticiários, o que acontece com a gente? Nós vamos ficando assim, parece assim que tudo é normal. A gente não se escandaliza mais diante desses fatos. E, ao mesmo tempo, as nossas decisões íntimas, elas vão desaparecendo no sentido de lutar pelo bem, para preservar aquilo que é certo. É muito difícil nós lutarmos contra a nossa própria natureza, porque todos nós sabemos, somos seres humanos, nós temos virtudes, nós temos defeitos, e muitas vezes é muito difícil nós preservarmos as nossas virtudes e lutarmos para vencer as nossas dificuldades. Então, é uma luta diária, e muitas vezes a gente vê tanto errado acontecendo e a gente acaba fazendo também. Todo mundo faz, só se dão bem, vou fazer também. Mas isso é errado. Lá dentro, nós sabemos que isso não compete a quem está desejando evoluir, porque nós temos um propósito aqui na Terra, que é a evolução. Nós não viemos para a Terra para ficar comendo chocolate, para ir ao cinema, para ir para as baladas, para comer as melhores comidas, como também não somente para ficar passando por todas as dificuldades do mundo, sendo infelizes, incompreendidos e nos nomeando como vítimas. Porque nenhum de nós, quando nós temos a consciência que nenhum de nós é vítima, nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque quem aqui acredita que viver uma única existência, você poderá ganhar o céu numa única existência? Alguém aqui acredita nisso? Que nós vamos para os planos melhores, mais elevados, cantar com os anjos, aprender a tocar violino, numa única existência? Façamos uma análise. Quantos erros nós já cometemos e dos quais nos arrependemos? Quantas vezes pessoas erraram conosco e até hoje guardamos mágoas, ressentimentos sobre estes fatos? Ou seja, nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos causa mal-estar, guardar ressentimentos, ou então ignorar
o bem que as pessoas fazem, ou então o bem que nós recebemos diariamente de Deus, no momento em que nos acordamos, que abrimos olhos, damos os primeiros passos, nós temos que ter um sentimento de gratidão imenso por estarmos saudáveis, por estarmos conscientes, porque vamos viver mais um dia, né? E, de uma certa forma, bem, com a nossa estrutura física saudável, como também a nossa parte íntima. Então, o Espiritismo nos convida a enxergar o ser humano como um espírito em evolução. Todos nós estamos em evolução, dotado de potências interiores que, quando desenvolvidas, podem construir um mundo mais justo e harmonioso. Será que nós vamos conseguir isso daqui a 100 anos? 200? 1000 anos? Depende de nós. Depende do nosso comportamento, da nossa claridade mental e espiritual. Enquanto nós só ficamos reclamando, apontando os erros, ficando infelizes, não vai adiantar nada. A luta é diária e ela acontece dentro de nós. Eu não posso apontar o dedo para o meu próximo, achando que ele deve melhorar, se eu não faço a minha parte para que isso aconteça dentro de mim. Se acontece dentro de mim, dentro de você, de todos que estão aqui, não há como o mundo não progredir. Então, um determinado cientista, ele, passando por um problema de depressão, ele estudava em Harvard e já estava preparando a pós-graduação, doutorado, e estudando bastante, mas ele passou por um momento de muito estresse e ele foi acometido por uma grande depressão. O nome dele é Richard Davidson. Então, ele iniciou os estudos buscando compreender como a meditação influenciava a mente e o corpo. Isso depois do que havia acontecido com ele. Então, ele entrou num processo de depressão intenso e muitas pessoas chegaram até ele para dizer que a meditação poderia ajudar bastante. E ele realmente foi muito bem, como se diz, ele ficou curado dessa depressão e, ao mesmo tempo, curioso para entender o que havia acontecido. Então, ele próprio utilizou a prática para superar a depressão profunda, percebendo os efeitos positivos em sua saúde mental e física, não só a saúde mental. Então, a essa época que ele começou a desenvolver esses estudos, essas pesquisas, a meditação era tida, existiam diversas correntes culturais, como na China, na Índia, no Japão, mas era tido como se fosse um mito, uma coisa mística, né? Que não era algo científico. Então, ele quis justamente comprovar que a meditação, ela de fato provoca mudanças orgânicas e emocionais no ser humano. Com
conhecido por suas pesquisas sobre meditação, teve contato com Dalai Lama. Em uma de suas palestras, Dalai Lama o procurou no final, justamente para conversar com ele, dizer o tanto que admirava o trabalho dele, mas que ele estudava a depressão, a ansiedade, a raiva, enfim, os problemas mais psíquicos. E não estudava, não havia nenhum estudo a respeito da ternura, da bondade e da gentileza. Aí ele falou que realmente não era o foco da pesquisa dele, do que ele havia se proposto a realizar como cientista, mas prometeu que iria rever esse caso. E ele, então, entrou em contato com várias instituições seríssimas, espalhadas pelo mundo, porque ele era muito bem relacionado, e ele foi advertido de que essas pesquisas não existiam, porque faziam parte da parte de humanas e não da parte relacionada a ciências humanas, ciências médicas. E ele, então, pesquisou com várias pessoas, procurou saber, e aí ele mesmo resolveu fazer um trabalho. Então, depois que ele já estava curado da sua depressão, ele então voltou aos locais onde havia monges, freiras, para poder estudar essas pessoas. E eles faziam tudo assim com equipamentos, né? Com aqueles leitores de magnéticos do cérebro, usava todos aqueles equipamentos que, hoje em dia, a gente sabe que as ressonâncias, os raios-x, as máquinas de leitura corporal, mental, né? Elas estão muito, muito, muito avançadas. Então, ele fazia exames bioquímicos, né? Como também nesses outros aparelhos que são tão sofisticados que eu nem fiz questão de aprender o nome deles. Mas que interessa a cada um de nós. Então, ele chegou à conclusão que primeiro deveria chegar a uma definição dessas três palavras, né? Desses três sentimentos. E aí ele chegou à conclusão que ternura é o impulso de cuidar e minimizar o desconforto de alguém que amamos. Isso é a ternura. Então, ele cita como exemplo, assim, aquele carinho que nós temos com os filhos pequenos, com os netos, né, com o pet também. Então, é esse sentimento que nós temos de cuidar e tentar de minimizar o desconforto para alguém que nós amamos. A gentileza, ele classificou, isso aqui foi de acordo com a pesquisa dele, tá? Existem outras definições, mas todas levam para o mesmo caminho. Então, gentileza, o impulso de ajudar um estranho, movido pela empatia natural. Ou seja, você não precisa gostar dele. É tipo um caso assim, por exemplo, você vai andando, tem uma pessoa andando na sua frente com um saco de compras, alguma compra cai no chão e você vai ajudar. Então, é esse impulso que é a gentileza. É alguém segurar a porta para você entrar. Então, tudo isso está classificado como sendo gentileza. E a bondade é o impulso de aliviar o sofrimento de qualquer pessoa, inclusive de quem nos ofende.
Todo mundo aqui faz isso, né? Somos todos bondosos. Então, até mesmo aqueles que nos ofendem, está dentro daquilo que se entende por bondade. Então, são pessoas estranhas, pessoas que nós gostamos, qualquer pessoa. É aquele chamado o próximo, né? Que Jesus fala nos seus ensinamentos. Devemos amar o nosso próximo, independente de quem seja. A metodologia científica. Agora aqui vai descrever como que ele utilizou os métodos. Está faltando quanto tempo? Para comprovar os experimentos dele, né? Então, para comprovar que essas virtudes fazem parte da natureza humana, porque antes dele iniciar esses estudos, era dito para eles que essas atitudes eram um comportamento social e não da natureza humana. Então, o objetivo dele é comprovar que essas virtudes são da natureza humana. Ele decidiu, então, estudar crianças pequenas, porque elas ainda não tinham um convívio social para dizer que ela era boazinha por conta do convívio social. Então, ele pegou crianças de 2 a 12 anos, de meses a 12 anos, e começou, então, a trabalhar com essas crianças. E eles utilizavam recursos pedagógicos para poder estimular. As crianças eram muito estimuladas. E também elas passavam pelo mesmo processo de colheita de material para fazer uma análise antes e depois da experiência. Então, eles pegavam bonequinhos, umas encenações com as crianças menores. Com as encenações, eles pegavam esses bonequinhos e eram 2 bonequinhos. Um que ficava atrapalhando, um que estava subindo a montanha, um outro bonequinho estava subindo a montanha e ele ficava derrubando. E o outro ficava auxiliando o bonequinho que queria subir a montanha, ele ficava auxiliando. No final do experimento, eles apresentaram os 2 bonequinhos para as crianças e, assim, a grande maioria só queria o bonequinho que ajudava os outros a subirem a montanha. Então, ele já percebeu que a nossa percepção natural para o bem, ela existe desde o momento que a gente nasce, né? As crianças maiores, eles já utilizavam tipo atores, pessoas, né, que estavam ali constantemente convivendo com eles. Isso aí foi feito num período extenso, foi assim, da noite para o dia, num mês, 2, não. Né? Então, eles pegavam pessoas que eles conheciam, pessoas que eles gostavam, e faziam toda essa encenação do que as crianças pudessem demonstrar o seu sentimento real por eles, né? Então, assim, eles perguntavam, de quem você gosta mais? Aí eles davam a resposta do papai, da mamãe, da vovó, da Dinda, não importava. E eles iam estimulando as crianças a falarem o que você mais gosta do que eles fazem. Você prefere tomar um sorvete sozinho? Você gosta de sorvete? Gosto. Quer tomar um sorvete sozinho ou prefere tomar o sorvete com a pessoa que você ama? Ah, com a pessoa que ama. E assim eles foram fazendo um monte de exercícios, de pesquisas, anotando tudo,
E também tinha uma pessoa que eles treinavam para ser aquela pessoa assim meio que desagradável, que derruba o picolé do garoto no chão, enfim, que fica tirando a paciência da criança. Ele também tinha que ter o inimigo. Porque depois que eles fizeram todas essas experiências, eles chegavam com a notícia para as crianças de que, claro, cada um individualmente, né? Eu estou falando aqui de um modo geral. Aí eles diziam: você nem sabe, a sua mamãe está dodói, não está nem podendo andar. Aí ele: mas como? Ela não está podendo andar. O que você vai fazer? Eu vou cuidar dela. Aí eles davam as mais diversas respostas. Eu vou cuidar da mamãe, eu vou cuidar do papai, eu vou beijar, eu vou levar meu chocolate para ela. Então, e eles anotando tudo, que a criança queria ajudar, né? Então, e a outra experiência que eles fizeram também foi com relação àquela pessoa que eles não gostavam muito. Então, essa pessoa entrava em cena e também estava precisando de auxílio, e as crianças auxiliaram. E eles perguntaram: você gosta de fulano? Não, ele é muito chato. Então, por que você foi ajudar? Porque ele estava sofrendo. Porque ele estava sofrendo. Então, ele percebeu que as crianças, as mais novas e também as mais velhas, eles ajudavam, mesmo que fosse aquela pessoa que eles não gostavam. Já os adultos, não. A experiência com os adultos foi um horror. Aí, o resultado foi surpreendente. Ao contrário dos adultos, que tendem a se afastar diante do sofrimento alheio, as crianças mostravam um impulso natural de aproximação e de cuidado. Quando viam alguém machucado ou em dificuldade, demonstravam desejo de ajudar. Essa reação espontânea foi observada em exames cerebrais, especialmente na ativação do córtex pré-frontal. Essa área do cérebro é responsável pelos processos superiores, como empatia, decisão ética e autocontrole. E quanto mais ativa ela estava, mais equilibrada era também a bioquímica do corpo. Então, quanto mais nós desenvolvemos esses sentimentos de bondade, de auxiliar, de compreender, é claro que a gente não vai conseguir isso de uma hora para outra, gente. Isso é com um treinamento diário. O nome é esse mesmo, é treinamento. Nós temos que nos treinar, a princípio, a sermos bons. Se uma pessoa te ofende e você tem aquele ímpeto de revidar, contenha-se. Talvez que nos primeiros momentos você não consiga, mas se você for tentando, vai chegar um momento que você vai conseguir. E não somente isso, em todos os aspectos que nós temos consciência onde erramos e que precisamos começar a acertar. Davidson descobriu que a atividade do pré-frontal influencia diretamente a expressividade genética. Essa expressividade genética a gente não detalhou, porque é um termo bem técnico e muito complexo para ser entendido. Mas o fato é que crianças com essa região mais ativa apresentavam respostas inflamatórias mais equilibradas, ou seja, quanto mais a criança tem esse pré-frontal
ativo, mais o seu organismo é resistente. Ele adoece menos, ele recupera mais rápido, não somente as crianças, como os adultos também, não somente eles. Além disso, seus processos inflamatórios eram mais localizados e eficientes. Aqui ele está falando sobre pessoas que já têm já um pouco mais bondoso do que a média, né? Porque todos nós temos bondade, todos nós, como também temos o outro lado. Mas esses que já estão um pouquinho mais à frente, eles já têm esse pré-frontal ativo permanentemente. Existem aqueles que, quando estão agindo no bem, o pré-frontal fica ativo. Mas depois, se ele parar, vai diminuindo e volta a estaca zero. Então, você, quando se machuca, você se recupera mais rápido, porque tudo está vinculado ao pré-frontal ativo. Então, ele traz uma recuperação muito rápida para os processos físicos, né, de lesões orgânicas, como também para o nosso emocional, para o nosso cérebro. São pessoas mais fortes, são pessoas mais resilientes, são pessoas que adoecem, assim, raramente. Então, é muito importante nós termos essa consciência até para a gente auxiliar o nosso corpo, a nossa mente. Não só por isso, mas porque é necessário para o futuro da nossa humanidade. Esses resultados ecoam profundamente o que o Espiritismo ensina há mais de um século, que o amor, a empatia e a caridade são expressões da própria natureza divina do ser humano. O Evangelho, segundo o Espiritismo, afirma: fora da caridade não há salvação. Agora vemos que essa verdade espiritual também se reflete biologicamente. Foi isso que o Dr. Richard Davidson comprovou pela ciência, e isso se reflete também na parte biológica. O cérebro humano foi projetado para amar, para cooperar e para solidarizar. Quando nos afastamos disso, atrofiamos áreas cerebrais essenciais, como um músculo que deixa de ser usado. Por outro lado, quando praticamos o bem, essas regiões se fortalecem e transformam todo o nosso organismo na resistência necessária para a sua condução dentro da saúde plena. A pesquisa do Dr. Davidson e a visão espiritual convergem em um ponto. O futuro da humanidade depende do cultivo da bondade. Ser bom não é sinal de fraqueza. É um sinal de evolução. A palestrante, essa que fez trouxe esse tema, eu gosto muito dela. Ela gosta muito dessa área da ciência. Ela é professora e ela gosta muito de trazer essa abordagem. E eu gosto muito de assistir. Então, quando fala aqui que o futuro da humanidade depende do cultivo da bondade, ela, na explanação dela, ela fala que muitos de nós bloqueamos esse pré-frontal das crianças. Aí ela cita o exemplo. Por exemplo, uma pessoa fala que vai fazer uma visita e tem criança. Aí a mãe já fala: guarde seus brinquedos, porque se quebrar, você que vai ser o responsável. Então, assim, os adultos sempre vão
bloqueando nas crianças o fato delas serem mais dóceis, serem boas. Cuidado para não pegar o seu brinquedo na escola. Cuidado para você não apanhar. Você tem que enfrentar. Você que tem que bater. Se te bater, você devolve. Então, todas essas questões nós devemos trabalhar com inteligência. Porque muitas vezes a gente acha que não quer que os nossos filhos sejam fracos, que sejam bobos, que sejam enganados pelos coleguinhas. Então, a gente os prepara para fazer isso, né? E ela citou um exemplo de crianças de 8 anos que bateram tanto num coleguinha que quebraram o bracinho deles. Aí ela falou, mas vai caber o quê? Está todo mundo chutando, todo mundo batendo. Ele não quer ser chamado de babaca, não quer ser chamado de bobão. Então, ele vai e bate também. Então, a gente tem que ter cuidado. Sim, é só assistir a televisão, está cheio dessas informações. Então, é só a gente prestar atenção que, para proteger o nosso filho, a gente não precisa bloquear essa área do pré-frontal dele. Deixe que ele seja bom, deixe que ele confie nas pessoas. Agora, é claro que vocês também vão ensinar em quem eles devem confiar. Como que eles podem se defender sem praticar esse tipo de ação, como temos visto tanto. Então, assim, a gente tem que realmente cuidar das nossas crianças. Ser bom não é um sinal de fraqueza, por isso que ele fala isso. É um sinal de evolução. Os mansos herdarão a terra, dizia Jesus. Hoje, a ciência confirma que os mansos, os gentis, os compassivos, são também os mais saudáveis, resilientes e preparados para construir um novo mundo. Que possamos, portanto, educar nossas crianças e a nós mesmos para desenvolver as células da bondade, como dizia Chico Xavier há mais de 100 anos atrás. Porque a verdadeira revolução do futuro será biológica, emocional e espiritual ao mesmo tempo. E ela começa dentro de cada um de nós. Não adianta nós sonharmos com um mundo lindo e maravilhoso, sem violência, sem corrupção, sem coisas ruins que acontecem diariamente. Não vai ser estalando o dedo que isso vai acontecer. Isso só vai acontecer se houver esse movimento íntimo dentro de cada um de nós, mudando a si próprio, porque ninguém consegue mudar ninguém. Então, os mais jovens que ainda estão namorando, que ainda vão casar, saibam que conheça a pessoa que você está pretendendo juntar sua vida junto com a dela. E não pense em mudá-la. Ela só vai mudar se ela quiser mudar. Ninguém tenha essa ilusão. Mas, voltando ao nosso tema de hoje, é totalmente possível mudar o mundo, não numa velocidade que nós gostaríamos, mas dia a dia, sofrendo os incômodos da aceitação. Porque quantas vezes nós vivenciamos situações que são duras para serem enfrentadas, né? Mas se nós não tivermos resiliência, se nós não entendermos que isso é necessário para o nosso crescimento moral, nós não vamos conseguir atingir o ponto que nós estamos.
Todos nós nascemos com o objetivo de alcançar a evolução. Então, nós precisamos eliminar muitas coisas que fazem parte da nossa personalidade, se de fato nós quisermos, num futuro, usufruirmos de um mundo melhor. Ele só acontecerá se esta melhoria começar por nós mesmos. Graças a Deus. 15? Obrigada. Contratado para o próximo mês. Muito bom. Faremos agora a prece de encerramento, hoje na voz aqui do André Luiz, não do nosso lado aqui. Passar a palavra aqui para o nosso amigo. Antes de começar a nossa prece de encerramento, a minha alegria de ver a presença feminina em maioria em nossa casa e o quanto que é importante das mulheres virem aqui à frente representar. Quando vemos ao longo da história, principalmente percebendo algumas palavras escritas pelo Chico Xavier na obra de Humberto de Campos, Boa Nova, em que Jesus vai elucidar um dos apóstolos, falando sobre a importância da mulher e o quanto a mulher ainda seria fundamental na transformação da terra, desse mundo espiritual, deste reino que vai chegar para nós. E como a nossa querida amiga mesmo falou, que os mansos e os humildes de coração herdarão essa terra. Não podemos jamais perder a fé e a esperança. Que neste momento, Senhor, Jesus, a luz brilhante do nosso sistema solar, agradecemos imensamente pela tua paz, pelos espíritos que nos acompanham aqui neste momento, derramando os fluidos bondosos, benéficos, da lei do amor de Deus que rege toda a matéria, todo o mundo, todo o universo, o cosmos, a galáxia, apenas embasado na lei de amor, na lei de progresso, da fraternidade, do abraço, do carinho, do fomento das coisas positivas. Que nós possamos assimilar tudo aquilo que foi falado de uma forma simples e carinhosa e levarmos em nossa mente ao longo da semana, podendo moldar cada palavra em relação às nossas atitudes que estamos tendo dentro de casa, dentro do nosso trabalho, seja onde for. Busquemos essa diferença, busquemos fazer a diferença onde quer que estejamos, meus queridos. Porque assim, mudando cada um de nós, chegaremos, consequentemente, à mudança do nosso planeta Terra, que está chegando. Muito obrigado a todos que estão aqui. Graças a Deus. Menino bom de prece, né? Olha, então. É inspirado, não é incorporado. Até porque nós evitamos que haja incorporação em prece, mas não inspiração. Faremos agora, encerraremos a primeira parte das nossas atividades, passaremos ao passe espírita, no qual convido os médiuns da casa para aplicarem os que desejarem. Peço permissão para encerrarmos a transmissão.